Olá, meu nome é Glaucia Passarelli e seja muito bem-vindo ao curso Descobrindo o Seu Potencial através do Enneagrama. E eu quero chamar você para fazer algo diferente. Vamos traçar uma rota em rumo ao teu autoconhecimento para você conseguir descobrir quais são os seus principais potenciais e como você pode otimizar todos os seus recursos internos em busca do sucesso. Vamos lá? Vamos começar nosso processo de autoconhecimento. Primeiramente, nós precisamos entender o que é o Enneagrama. O Enneagrama é uma figura e o Ena vem de 9 e gramas de figura. Essa figura ela tem 9 partes e essas 9 partes vão representar nada mais nada menos do que 9 tipos de personalidade. Essa figura, essa imagem que você está vendo agora. Então, o Enneagrama pode ser considerado como um mapa de autoconhecimento e ele vai apresentar esses caminhos distintos de evolução da personalidade. Para que você consiga entender, nós precisamos analisar quais são as funcionalidades do Enneagrama. Primeiramente, ele vai mapear todas as questões de personalidade e motivação das pessoas. Portanto, ele é uma ferramenta que você pode usar aplicando tanto em você quanto em algum de seus colaboradores, para entender a maneira que ele enxerga o mundo, suas percepções, a sua forma de ver as situações e principalmente quais são as reações que ele tem diante de determinados acontecimentos na sua vida. O segundo ponto, nós vamos entender qual que é a diferença entre a personalidade e o nosso eu interior. Sim, por mais que esses termos sejam usados como sinônimos, eles são diferentes. Além disso, ele vai desenvolver toda uma mentalidade e um processo de autoconhecimento e autoconsciência para fazer com que a gente entenda qual que é a nossa maneira de ver o mundo, de pensar e de agir. Através disso, ele também pode nos ajudar a vencer algumas crenças limitantes e alguns padrões mentais que têm nos impedido de alcançar o sucesso dentro da nossa vida. E, finalmente, ele ajuda a desenvolver a nossa verdadeira identidade, ou seja, ele vai te ajudar a potencializar tudo aquilo que tem de bom, tudo aquilo que você já tem o potencial e, muito mais do que isso, ele vai ajudar você a minerar, a descobrir alguns talentos que às vezes podem estar escondidos aí dentro de você. Primeiro, a gente precisa entender quais são os conceitos centrais do Enneagrama. O primeiro conceito que nós vamos abordar é a natureza essencial, que está relacionada àquilo que a pessoa é, ou seja, toda a sua potencialidade quando você nasce. Então, quando nós nascemos, nós somos discos rígidos, como se fosse um HD, pronto para receber uma série de programações. Esse potencial que nós temos é enorme, só que determinadas situações vão acontecendo na nossa vida e isso começa a limitar esse nosso potencial. Nada mais é do que uma reação de segurança em relação a determinados acontecimentos que podem te desestruturar emocionalmente ou que podem colocar em ameaça determinadas crenças que você tem a seu respeito e a respeito das coisas que existem na nossa vida. Outro ponto que é extremamente importante é que quando nós falamos de Enneagrama e os 9 tipos de personalidade, primeiro que não tem um que é melhor que o outro. Isso acontece geralmente quando eu faço esse teste com os meus coaches. As pessoas, elas olham e falam assim, nossa, Glaucia, o meu deu 1. E o outro fala, ai, o meu deu 8, então eu sou melhor. Não tem nada a ver. Os tipos, eles têm características e todos eles apresentam tanto o seu lado luz quanto o seu lado sombra. Então, premissa básica, não tem tipo que é melhor que o outro. E outra coisa, o nosso tipo, ele não muda. O que pode mudar são as nossas reações e comportamentos a determinados estímulos que acontecem dentro do ambiente. Tá ficando claro? Tá fazendo sentido? Vamos dar mais um passo então. Além disso, quando a gente fala de natureza essencial, a gente entende que, de um lado, nós temos toda a nossa potencialidade como ser humano de autodesenvolvimento e do outro, nós temos algo que nós chamamos de personalidade adquirida, que nada mais é do que os comportamentos que nós manifestamos para reagir a determinadas situações. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine a seguinte situação, uma criança vai e derruba um copo de refrigerante no meio do almoço na mesa. Aí o pai dessa criança vai e grita com essa criança, fala assim, nossa, mas você é burro, olha o que você fez, você é um desastrado, você derrubou um copo de refrigerante em cima da mesa e começa a brigar com essa criança. O que vai acontecer nesse processo? Algumas crianças podem olhar para a situação e dar risada, outras crianças podem começar a chorar. Outras crianças podem ignorar o que o pai está falando
comportamento começam a se caracterizar como traços da personalidade que nós vamos adquirindo. Então, a personalidade, ela vai se materializar através de comportamentos que eu vou desenvolvendo ao longo da minha infância para que eu consiga viver no mundo, viver com todas as ameaças que o mundo me impõe. Isso vai fazendo com que a gente se afaste do nosso eu e vai fazendo com que a gente se aproxime da nossa personalidade a ponto de que nosso eu, nossa natureza essencial, seja confundida com a nossa personalidade. Então surge um processo de alienação. E quando a gente busca um aspecto específico da nossa essência, é justamente aí que reside o problema. Porque se eu sinto falta de algum aspecto específico da minha natureza, eu vou passar a minha vida inteira buscando esse aspecto. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de tudo. Com certeza, durante a infância, ela vai ter perdido a sua confiança essencial. Então a vida dela passa a ser a busca pela coragem e todas as decisões, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela produz, vai ser sempre tentando buscar essa autoafirmação, negando essa questão de ser medrosa e tentando se autoafirmar na questão da busca pela coragem. Então imagine uma pessoa que passa a vida inteira tentando provar para si próprio que é uma pessoa corajosa. Ela acaba entrando num ciclo que é um ciclo vicioso na sua vida, ainda que inconscientemente. Porque na maioria das vezes as pessoas não têm a consciência do que elas estão fazendo e do porquê elas estão fazendo. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Em algum momento da sua vida, você já percebeu que você tomou uma decisão e quando você parou para pensar, você não tinha a consciência ou a certeza do porquê você tinha feito aquilo? Ou de quais foram as razões que te levaram a fazer aquilo? Com certeza, o que te guiou nesse momento foi o teu subconsciente. E aí o que acontece? A personalidade aparece. E a gente começa a entrar nesse ciclo e isso vai gerando toda uma inconsistência. Quando a gente fala dessa inconsistência, a gente entra num conceito que é o quê? O processo de alienação, que muitas vezes é acompanhado do desejo de se auto-encontrar, de olhar para dentro de você e descobrir qual que é o seu verdadeiro eu. Sabe aquelas pessoas que têm um vazio existencial? Às vezes elas olham para a vida delas e elas não conseguem achar uma missão, um propósito de vida. Por quê? Elas estão alienadas daquilo que elas são. A alienação nada mais é do que um processo de estranhamento. É como se eu olhasse no espelho e eu não reconhecesse aquela figura que está ali. E isso vai fazendo com que eu entre num círculo que vai desencadeando uma série de situações negativas na minha vida, como por exemplo, estresse, insatisfação, descontentamento, angústia, tristeza e até mesmo a depressão. Quando a gente fala da personalidade, é importante a gente entender que a personalidade se desenvolve porque nós temos que sobreviver no mundo físico. Então, nada mais é do que um mecanismo de defesa. E ele vai desenvolver determinadas formas para a gente se proteger e proteger a nossa essência. No entanto, isso vai criar uma perda com a nossa conexão essencial. Então, por exemplo, imagine que você vai e quebra um braço. Quando você quebra esse braço, ele está machucado, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar engessar o braço. Se esse gesso ficar um determinado tempo, é lógico que ele vai cicatrizar. Mas se ele fica muito mais tempo do que era necessário, vai chegar um momento em que o seu braço vai começar a atrofiar porque ele não vai se movimentar. E isso vai causar uma série de sequelas. A personalidade, ela funciona da mesma forma na nossa vida. Então, imagine, vamos voltar no exemplo daquela criança. O pai vai e grita com aquela criança e aquela criança grita de volta e sai correndo. Quando ele foi afetado e ele foi machucado por uma situação ambiental, fez com que ele desenvolvesse um comportamento. Isso vai fazer com que ele assimile que esse comportamento vai protegê-lo e vai ser a resposta para cada vez que ele passar por determinado estímulo. Uma coisa que acontece, às vezes a criança vai e bate a cabeça na mesa. Aí uma mãe chega e fala assim, nossa, a mesa é estúpida, pá, 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 e bate na mesa e reage em relação à mesa com agressividade. O que ela está trazendo para essa criança? Que cada vez que ela for agredida, ela vai responder com agressividade. E aí essa criança cresce e em determinado momento ele tem um problema dentro do ambiente de trabalho,
onde ele se sente agredido, qual vai ser a reação? Necessariamente vai ser uma reação de agressividade em relação àquela situação. Tá ficando claro? Então, a personalidade nada mais é do que um gesto que a gente coloca, uma proteção que a gente coloca em relação ao nosso eu interior para conseguir vencer os desafios que acontecem no nosso dia a dia. Então, nós temos dois pontos extremos que residem justamente naquilo que eu sinto e naquilo que eu realmente sou. Já aconteceu com você? Às vezes você toma alguma decisão ou alguma atitude e de repente você para num processo de reflexão, depois que o sangue abaixa, e você fala assim, nossa, mas eu não sou assim. Eu não sei porque eu estou agindo dessa forma. Eu quero agir de uma maneira, mas eu estou agindo de uma maneira totalmente diferente. É justamente aí que a personalidade está falando mais alto e que o seu eu interior está sendo reprimido. Então, o objetivo do Enneagrama, e isso é importante salientar, que ele não vai te livrar da sua personalidade. Por quê? O objetivo dele é que você entenda a tua personalidade, entenda as suas motivações, entenda a sua maneira de pensar e de ver o mundo e através desse processo de autoconhecimento e autoconsciência, você se tornar uma pessoa muito mais transparente e flexível, se aproximando dessa forma da tua essência, do teu eu interior, de quem você é de verdade. E agora eu quero te convidar para fazer o teste do Enneagrama. O teste está disponibilizado nesse PDF que você vai ver aqui no link. E é muito importante que fique claro a forma de preenchimento. Por isso eu trouxe para você aqui a tela. Qual que é o objetivo? Você vai ver que você tem que preencher o seu nome, a data, e aí, dentro de cada uma das sentenças, você vai fazer o quê? Você vai escolher duas afirmativas que estão relacionadas à sua maneira de ver o mundo. Por exemplo, a gente tem um primeiro momento que é o mundo ideal. Então eu vou ler cada uma das 9 sentenças que estão abaixo do mundo ideal e dessas 9 eu vou escolher duas que mais tem a ver comigo, mais tem a ver com a minha forma de enxergar o mundo, mais tem a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu imagino, com aquilo que eu acredito. Então, por exemplo, no mundo ideal, você lê as sentenças e você vai assinalar o número 2, que é o mundo de solidariedade e apoio, e o número 7, que é o mundo de liberdade e despreocupações. Então, você vai fazer isso em todas as afirmativas do teste, ok? Então, você vai ler, vai seguir cada uma e em cada uma dessas sentenças você vai colocar duas delas que faz mais sentido para você, que estão relacionadas com a sua maneira de ver o mundo. Em seguida, a gente vai fazer a tabulação. Então, na tabulação, você vai ter de um lado os fatores, então você pode ver o mundo ideal, relacionamentos, autoimagem e etc. E aí você vai ter uma série de números que vão de 1 ao 9, do 10 ao 18 e assim sucessivamente. Se você observar, esses números, eles estão na frente das alternativas que você assinalou. Então vamos colocar o mundo ideal, eu coloquei para vocês no exemplo que era o 2 e o 7. Então você vai lá e faz um tracinho em cima do 2 e do 7. E assim sucessivamente. Então, quando chegar no final que você preencher, então cada uma das sentenças vai ter que ter duas alternativas assinaladas. Cláudia, eu quero assinalar 3. Não, tem que ser só duas. Então você vai olhar e falar assim, quantos por cento essa tem mais a ver comigo e quantos por cento essa tem mais a ver comigo. É importante que você sempre faça um juízo de valor em relação a essa afirmação e essa sentença, ok? Sempre tem que ter duas. Ah, não tem nenhuma que tenha a ver com o meu pensamento. Procura aquela que mais se aproxima daquilo que você acredita e daquilo que você vê em relação ao mundo. Então, nós vamos assinalar, vou procurar aqui dentro dessa planilhinha, dentro dessa tabela. Você vai assinalar e aí o que você vai fazer? Embaixo tem um número de escolhas. Então, por exemplo, a gente vai lá na coluna 1, tá vendo? Tem um 1 escrito ali na coluna. Vou contar quantas vezes eu assinalei nessa coluna. Então, por exemplo, aqui quando eu falo no mundo ideal 2, e faz de conta que eu só assinalei o 2 no número 2. Então, eu vou colocar aqui embaixo o quê? Que eu assinalei uma vez o número 2. Então, você não vai contar, por exemplo, 1, 10, 19, se você assinalou essas 3. Você vai contar 1, 2, 3, 4, para entender quantas vezes você assinalou dentro de cada um dos tipos.
O objetivo é a gente encontrar qual é o seu tipo de personalidade. No final, você vai ver qual dos tipos, qual das colunas você teve mais números assinalados. Então, por exemplo, se eu tive 10 números assinalados no 5, o 5 vai ser o meu tipo. Gláucia, pode dar empate? Pode dar empate sim. Por quê? É importante a gente entender que todos nós, a maioria das pessoas, elas têm um pouco de todos os tipos, mas sempre vai ter aquele tipo que vai se destacar, aquele tipo que se sobressai. Pode dar empate? Pode dar empate. Então, no caso, você vai ter esses dois tipos que são predominantes em relação à tua decisão, em relação às tuas motivações, em relação à sua visão de mundo, ok? Ficou claro? É muito importante esse processo para que você não erre depois e você acabe olhando ou entendendo o teu tipo de uma forma diferente. Então, eu vou te dar um tempinho, você vai lá, preenche o teste, faz essa tabulação e depois você volta aqui para a gente poder conversar e entender sobre essa visão de mundo e como esse tipo tem influenciado a sua vida. Eu espero que você já tenha preenchido o teste e que você já tenha chegado à conclusão no número. Aqui eu estou trazendo para você a imagem do Enneagrama novamente. Cada ponta você pode perceber que tem um número, cada número representa um tipo de personalidade. E cada personalidade, ela tem uma característica que é uma característica marcante. Então a gente vai se aprofundar nisso para entender quais são essas características, a forma como elas te influenciam, quais são os seus principais pontos fortes, quais são os seus principais desafios em relação ao mundo, às decisões e à sua personalidade. Então vamos lá? Bem, para a gente começar a visualizar e a caminhar um pouco mais esse processo de autoconhecimento, a gente vai se aprofundar dentro dos conceitos do Enneagrama. Uma das primeiras coisas que a gente analisa é o quê? A mensagem inconsciente da infância. E como que é a mensagem consciente da infância? A mensagem inconsciente da infância está relacionada à sua visão de mundo dentro da sua infância. Por exemplo, uma criança que cresceu num ambiente onde os pais brigavam demais, onde tinha uma desestruturação familiar, provavelmente ela vai trazer algumas sequelas em relação a esse ambiente, em relação à sua vida. E isso vai refletir futuramente quando ela se tornar um adulto. Então, a mensagem consciente da infância, cada tipo vai apresentar uma mensagem diferente. Por exemplo, se o seu tipo é o número 1, a mensagem consciente que você recebeu na infância era que errar não é bom. São pessoas que são extremamente cobradas. Então, geralmente, pessoas que são filhos únicos acabam apresentando muito disso dentro do seu comportamento. Eles acham que têm a responsabilidade de sempre ser 100%, de sempre ser acima da média. E eles passam a vida inteira se cobrando. O que acontece? Se uma pessoa que tem um tipo como esse pensa que pode fracassar ou que alguma coisa pode dar errado na sua vida, ela entra em desespero. Pode ter uma série de situações, desde enxaqueca, gastrite, até mesmo crises de pânico e depressão. O tipo 2, ele determina que ter necessidades próprias não é bom.
Então, qual que é a mensagem consciente desse tipo? Geralmente pode ter sido uma criança que cresceu no ambiente onde os pais trabalhavam, ou que ele era responsável por cuidar dos irmãos. É uma pessoa que está sempre se doando e ele passa a vida inteira nesse processo de doação. O tipo 3, a mensagem consciente é o quê? Ter sentimentos e identidade próprios não é bom. E aí o que acontece? Essa pessoa ela acaba se dissociando. Então, no exemplo que a gente deu, pode ser aquela criança que finge que não é com ela, ou que vira as costas na hora que o pai e a mãe estão falando quando ela derruba um copo d'água, ou um copo de refrigerante lá na mesa. 4. Estar bem e feliz demais não é bom. Então, é uma mensagem, por exemplo, quando os pais eles chegam do trabalho e ficam sempre reclamando em relação ao trabalho, que é algo penoso, que é algo ruim. Isso vai influenciando o mundo e a realidade dessa criança. O tipo 5, estar à vontade no mundo não é bom. Ou seja, qual que é a mensagem que foi passada? Essa criança ela olha para o mundo como um lugar de ameaça, de risco, de perigo. Então ela tem que estar sempre alerta. E ele vai crescendo com essa crença e esse valor. Quando chega na idade adulta, a pessoa se transforma em uma pessoa neurótica e ela não sabe por que ela está fazendo isso, ou quais são as motivações dela em relação a isso. O tipo 6, confiar em si mesmo não é bom. Então, a pessoa que tem a questão da segurança ameaçada é uma pessoa que sempre tem que fazer retrabalhos, ela sempre olha e verifica 1 milhão de vezes para ver se aquilo que ela fez está certo ou não. O tipo 7, depender dos outros para alguma coisa não é bom. Então, são pessoas que muitas vezes podem ter se decepcionado. Sabe aquelas questões que os pais fazem muito com os filhos, de fazer promessas e não cumprir? Então, imagine quais são as sequelas que isso pode causar numa criança. O tipo 8, ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Então, é uma pessoa que cresce e ela é sempre movida à questão de conseguir alcançar seus objetivos. E para isso, ela pode até passar por cima das outras pessoas. E o tipo 9, ele diz o seguinte, que impor-se não é bom. Então, geralmente, o tipo 9 vem de uma família que passou por alguns problemas familiares, que tinham brigas constantes em casa. Então, isso causa um processo de alienação. Ele fica meio que o pacificador da casa. Vamos lá para o próximo passo? O próximo é o medo fundamental. O medo fundamental é aquela necessidade que surge. Lembra que a gente estava falando lá no começo do curso em relação à questão de ser medroso e a pessoa tem que ter confiança? Busca sempre confiança? Então, o medo fundamental está relacionado a isso. Qual que é o medo? Qual que é o meu maior medo? Qual que é o meu maior receio? O que eu mais temo na minha vida? Sabe aquela frase, aquilo que eu mais temi acabou me acontecendo? Então, a gente acaba atraindo isso. Então, qual que é o principal medo, qual que é o principal receio do número 1? O número 1, ele tem muito medo de ser visto como uma pessoa má, corrupta ou falha. Ele tem muito medo de ser intitulado como fracassado. Ele tem muito medo de observar situações e alguém desconfiar dele. Porque confiança para ele é muito forte. O número 2 é o medo de não merecer ser amado. Então, geralmente são aquelas pessoas que sempre tentam fazer algo para provar para o outro que ama. E em contrapartida, o outro que está na vida dele também tem que ter uma série de ações para provar que ama essa pessoa. A autoafirmação que ela tem em relação a ela, em relação ao amor dos outros, sempre está associada à questão de atitudes. O 3, medo de ser desprezível e de não valer nada. Então, para o 3, existe essa questão de estar constantemente provando qual que é o seu valor, constantemente provando qual que é a sua importância. O 4 é de não ter identidade ou não ter importância. O 4, ele tem que provar que ele é único para o mundo. Então, quando ele chega no ambiente e ele vê que as pessoas não reconhecem que ele é uma pessoa única, que ele é uma pessoa exclusiva, isso vai gerar todo um receio e gera muito desconforto. O medo do número 4 é de não ter identidade ou importância. Então, essa pessoa, quando ela chega no ambiente, necessariamente ela quer ser reconhecida como uma pessoa única, exclusiva. E o valor dela está atrelado a isso. As pessoas olharem para ela e reconhecerem. Se as pessoas olham para ela e não reconhecem essa exclusividade, isso vai gerar um processo de autodestruição. Essa pessoa vai ficar extremamente desconfortável. O número 5 está associado ao medo de ser inútil.
Então o 5, ele tem a necessidade de provar a utilidade dele, a capacidade dele, a competência dele. Então ele tem que ser uma pessoa que ele se destaque, as pessoas olham para ele e falam assim, nossa, como você é inteligente, como você tem conhecimentos, porque isso está associado ao seu processo de autoafirmação. O número 6 está relacionado ao medo de não contar com apoio ou orientação, ao medo de ficar sozinho, o medo de ficar desamparado no mundo. O 7 tem medo de sofrer dor ou de sofrer algum tipo de privação. Então, ele sempre vai buscar a questão da euforia, do entusiasmo. A vida dele precisa ser uma constante festa. Ele precisa estar cercado de amigos, porque isso vai dar para ele o conforto que ele precisa e vai suprir essa necessidade que ele tem do medo fundamental. O 8 tem medo de ser machucado ou controlado pelos outros. Então, para o 8, a autonomia, a liberdade, a independência é fundamental. Quando alguém tenta mandar o 8, controlar o 8, o que vai acontecer? Ele vai se rebelar, ele fica revoltado. E o 9 está associado à questão do medo de fragmentar-se e perder um vínculo com os outros. Mas olha que interessante, é justamente quando a gente busca o medo e a se afastar do medo, acaba que esse comportamento ele vai se consolidando na nossa vida. Então, a questão de sempre estar fugindo de algo e não encarar esse medo de frente vai fazer com que eu me perca no meio do caminho. E aí, isso vai gerar uma série de consequências negativas em relação à minha vida. O próximo é o desejo fundamental. Se do lado eu tenho um medo, que é o receio, que é aquilo que me trava, que é uma busca, do outro eu tenho o desejo, que é o quê? Que vai suprir esse medo. Então, ele acaba se caracterizando como uma busca constante da pessoa por algo. E aí, essa busca, ela vai se materializar nos relacionamentos, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com amigos, seja dentro do ambiente de trabalho. A pessoa, se ela não tem consciência, ela vai viver buscando algo para sua vida. O número 1 está associado ao desejo de ter integridade. Então, o 1 ele tem essa característica de ser uma pessoa ética, íntegra, e ele quer ser reconhecido por isso. No entanto, quando ele está desequilibrado, esse desejo de ter integridade acaba se transformando num perfeccionismo. E tem uma coisa que eu sempre digo que é o seguinte, perfeccionismo, ele nada mais é do que você correr atrás de algo que não existe. Não existe nada que é perfeito. Então imagine uma pessoa que passa a vida inteira dela estipulando padrões que são altíssimos e inalcançáveis. Isso vai gerar uma série de situações que são prejudiciais para essa pessoa. O número 2 tem um desejo fundamental de ser amado. Só que o que acontece? Quando essa pessoa entra numa zona de perigo, esse desejo se transforma numa necessidade de se fazer necessário. E essa necessidade de se fazer necessário acaba muitas vezes se transformando numa chantagem emocional. O 3 é o desejo de ter valor. Então, todos nós, e isso é muito importante a gente ter consciência, você vai ver que você vai apresentar algumas características de todos os tipos. Mas em determinadas situações, especialmente quando você é submetido a estresse, o tipo que você tem o maior número, ele vai falar mais alto, ele vai determinar o teu comportamento. Então, o desejo de ter valor do 3, ele vai se transformar numa busca pelo sucesso constante. Ou seja, uma pessoa que sempre está focada em ter resultados. E quando ela não tem resultados, ela se sente extremamente fracassada. Ela pode entrar em depressão e isso pode se materializar através de uma doença dentro do seu corpo também. O número 4 é o desejo de ser quem é. Então, geralmente o número 4 passa por muitas comparações. Sabe aquela questão que às vezes a gente vê do pai comparando um filho ao outro, ou comparando o filho com uma pessoa próxima da família, falando, tá vendo, olha, fulano de tal faz isso e você não consegue fazer. Então isso é você não respeita a identidade daquela pessoa e gera um vazio, gera um buraco. Então, o 4, ele tem essa necessidade de ser quem é, só que isso vai se transformar numa autocomplacência. Ele vai achar que ele é melhor do que os outros. Então, ele vai acabar fazer o quê? Ele desvaloriza os outros para se autovalorizar.
O 5 é o desejo de ser competente, ele tem essa necessidade de provar que ele é bom, de provar que ele consegue fazer algo. E esse provar que ele é bom de fazer algo, geralmente está associado muito à questão técnica, de busca por estudos. E o que acontece? Quando ele cai num desequilíbrio, ele acaba entrando num círculo vicioso de conhecimento. Então, sabe aquela pessoa que vive fazendo cursos e sempre buscando, e ele tem a sensação de que ele nunca está pronto. Então, surge essa questão de que sempre ele vai estar pronto no próximo curso, sempre ele vai estar pronto no próximo livro, sempre ele vai estar pronto no próximo treinamento. Então, ele vai buscando esse padrão e ele não consegue alcançar. O 6 está associado ao desejo de ter segurança. E esse desejo de ter segurança, quando ele cai numa zona de perigo, ele se transforma num apego às convicções. Então, ele se transforma numa pessoa que é totalmente inflexível, não abre mão. Por quê? Ele tem a necessidade de ter o controle de tudo debaixo das mãos dele. O 7 está relacionado ao desejo de ser feliz. Só que quando isso cai também numa zona de desequilíbrio, esse desejo de ser feliz se torna um escapismo frenético. Ou seja, a pessoa ela não quer ver problemas, ela não quer entrar em contato com problemas. Então ela chega, está tendo uma situação, está tendo um problema, uma dificuldade, o que ela faz? Ela sai, ela se distancia, ela se afasta e vai curtir uma festa. Ou vai fazer algo que ela gosta de fazer, porque ela não quer entrar em contato com essa dor. O 8 tem o desejo de se proteger e quando ele cai num desequilíbrio, esse desejo de se proteger acaba se transformando em brigas constantes. Porque ele se sente ameaçado. O 8 tem uma mania de perseguição. Ele olha para o mundo, ele acha que o mundo está perseguindo ele, que ele tem uma única pessoa que ele pode contar no mundo, que é ele mesmo. E o 9 é o desejo de ter paz, acaba se transformando em negligência e teimosia. O 9, ele busca sempre um equilíbrio dentro do ambiente. Ele quer um ambiente de tranquilidade, ele não quer um ambiente de brigas. Mais diferente do 7, o que ele acaba fazendo? Ele ignora. Então, chega uma situação, por exemplo, num relacionamento conjugal, onde o marido é um 9, né? E aí a mulher quer conversar, quer discutir, quer falar sobre a relação, ele fala que ele não quer, que ele não vai falar, que ele não quer entrar em contato com isso. E aí ele se fecha. Enquanto o 7 sai, deixa a pessoa falando sozinho, vai para uma festa, vai fazer algo que ele gosta, o 9 não. O 9 se fecha diante dessa situação e não se abre para discussão, não se abre para o debate. Ele quer se preservar, ele quer se distanciar disso. Tá fazendo sentido? Você observando aí o teu número, você está conseguindo se enxergar e se ver dentro de cada um desses tipos? É importante que você esteja sempre relacionando. Pegue aquilo que faz sentido para você, observe as suas atitudes, observe a sua vida, para que você consiga entender quais são os seus padrões mentais. Aí a gente tem a próxima etapa, que é o quê? É a mensagem que foi perdida na infância. O que é essa mensagem perdida na infância? De certa forma, ela está associada ao seu desejo fundamental, à busca constante que a gente tem. Então, a mensagem perdida na infância do 1 é que você não é bom. Ou seja, ele é uma criança que tinha constantemente que provar o seu valor no sentido de ter que demonstrar a sua capacidade. O 2 é que você não é querido. Então, essa criança, provavelmente, ela não se sentia amada dentro desse círculo familiar. Ou pode ter acontecido alguma situação de doença, onde os pais tinham que cuidar do irmão e acabaram deixando essa criança de lado. Isso se transforma no quê? Numa mensagem que foi perdida. O 3, você é amado pelo que você é. Provavelmente, quando a pessoa apresenta um perfil 3, ela sempre tinha que fazer algo para ganhar algo. Então, sabe aquela questão que você fala assim, olha, você só é bom se você tira 10 na prova. Se você não tira 10 na prova, você não é bom. Então, vivia naquela constante cobrança, nessa constante busca de demonstrar o seu valor. O 4, você é visto como você é, que é aquela questão que eu trouxe já para você em relação à constante comparação em relação a outras crianças. O 5, suas necessidades não são um problema. Por quê? Também surge aquela questão da pessoa olhar e falar assim, poxa, meu pai e minha mãe tem tanto problema, tem tanta situação, eu não vou trazer mais um problema para ele.
e aí ele acaba se omitindo. O 6 é a questão da segurança. Então a pessoa pode olhar e falar assim, durante a infância, ela em algum momento ela não se sentiu segura, como por exemplo o divórcio dos pais. Pode ter abalado essa questão de necessidade de segurança e aí a pessoa perde essa mensagem. O 7, você não será abandonado. Então surge também, lembra que eu falei para vocês? Determinadas pessoas têm determinados tipos de reação em relação a uma mesma situação. Então, ao mesmo ponto que um divórcio, uma separação pode gerar numa criança a mensagem de que ela de insegurança, também pode gerar numa outra pessoa o quê? A mensagem de abandono, que você vai perder alguém ou que você não pode mais contar com determinada pessoa. O 8, ele está associado ao quê? A mensagem de que você não será traído, e traído, a gente precisa entender melhor o termo traição. E traído no sentido de que aquela criança podia ter uma expectativa em relação a determinada situação e essa expectativa não foi cumprida. E surge então o sentimento de traição, de falar assim, poxa, eu confiei em alguém, eu fiz algo e essa pessoa não correspondeu com aquilo. E aí surge essa insegurança. E o 9, a sua presença é importante. Geralmente o 9 está associado àquela criança que ela se sente invisível dentro da casa, que os pais não têm tempo para cuidar ou para brincar e aí ela cresce dessa forma. O que a gente tem em seguida é o sinal de alerta. O que é um sinal de alerta? É aquele ponto que pisca o botão vermelho e fala assim, olha, você precisa tomar cuidado. Por exemplo, o tipo 1 é a sensação de que tem que estar cuidando de tudo sozinho, ou seja, a necessidade de centralização, porque ele acha que só se ele fizer as coisas, só se ele cuidar, as coisas vão dar certo, as coisas vão sair do jeito que ele espera. O tipo 2 é a convicção de que precisa convencer os outros que está certo. Então, quando eu entro nesse ciclo vicioso na minha vida e sempre eu tenho que provar que eu estou certo, sempre eu tenho que provar para as pessoas que eu estou com a razão, isso é um ponto de alerta que você fala assim, nossa, mas por que eu estou agindo dessa forma? O que está acontecendo aqui no meu interior? O que está acontecendo comigo que está desencadeando? E mais importante ainda, quais são as reações, quais são as situações onde esse ponto de alerta acaba aparecendo na sua vida? Porque isso vai fazer com que você faça o quê? Você faça uma reflexão e nesse momento, quando surge a situação, você já tem um tipo de comportamento ou uma estratégia para não passar por isso ou para não sofrer com isso. O 3 é o surgimento do impulso de buscar status e atenção. É muito engraçado o 3, e você consegue ver muito o perfil do 3, porque é aquela pessoa que sempre está buscando autoafirmação e demonstrar que era melhor que os outros. Um exemplo clássico, né? O 3 vai na academia, ele está numa esteira, e aí tem uma pessoa fazendo esteira que está mais rápido que ele. Ele quer provar para aquele outro que ele vai mais rápido, então ele vai acelerando a esteira. Se não tem ninguém, ele vai tentar se superar sozinho. Então o 3 ele sempre busca essa questão de estar no topo, sempre. O 4 é o apego aos sentimentos e sua intensificação pela imaginação. O 4, o sinal de alerta dele é quando ele fica no mundo da lua. Então ele se desconecta e fica lá imerso nos seus pensamentos, distante, imaginando determinadas coisas. O 5 é a fuga da realidade. E aí, essa fuga faz com que ele vá o quê? Para o mundo e conceitos mentais. Ele desenvolve muito pragmatismo, raciocínio lógico. Então, às vezes, ele tenta justificar determinadas situações sentimentais através de lógica, através de argumentos técnicos. Isso acaba irritando as pessoas. Porque a pessoa não quer um argumento técnico, ela quer sentir, ela quer ter aquele sentimento, ela quer que a pessoa dê um monte de sentimentos por ela. O 6 é a dependência de algo exterior para orientação. Então o 6, ele sempre vai precisar do quê? De regras. O mundo é um lugar inseguro, o mundo é um lugar de perigo, uma zona de risco, e aí eu preciso estar seguro em relação a isso. Eu preciso me proteger em relação ao mundo. Então eu olho determinadas situações e aí eu vejo quem é que está mandando, com o que eu tenho que fazer. Então ele sempre espera o posicionamento de alguém
para tomar um tipo de decisão. E isso é importante que a gente deixe claro que é o quê? É um sinal de alerta. Se você é um 6 e você está desenvolvendo muito esse tipo de comportamento, talvez seja o momento de você fazer esse processo de reflexão. O 7, existe algo melhor em algum outro lugar. Então o 7 ele tem uma característica muito marcante que é o quê? Por exemplo, ele sai uma noite, ele vai passear, vai sair à noite. Ele passa por 3 ou 4 lugares, porque ele chega num lugar, a festa tá lá, de repente fala assim, mas se a festa em outro lugar estiver mais legal? Então eu vou para outra, e vai para outra. Então ele tá sempre isso, essa inconstância, porque ele busca sempre essa questão, algum lugar vai ser melhor do que esse. O 8 reside no quê? Na sensação de precisar pressionar e lutar para que as coisas aconteçam. O 8 tem uma característica muito marcante que ele olha para o mundo e fala assim, não, o universo está contra mim. E tem uma frase do 8 também que é muito forte, que ele diz o seguinte, ele fala sempre assim, olha, tudo que eu conquistei na minha vida nunca foi fácil. Eu sempre tive que lutar muito para conquistar as coisas na minha vida. E essa não é uma realidade. Para ele é uma verdade absoluta. Para o 8, quando ele está nessa zona de risco, ele olha e ele encara isso como uma verdade absoluta. Mas quando surge esse padrão, é necessário a gente criar consciência e começar a questionar. E o 9 é a acomodação exterior aos outros. Então o 9 ele entra num nível de apatia. Então para ele tanto faz, tudo tanto faz. Se você pergunta uma coisa, você fala assim, tanto faz, tanto faz. Então ele se transforma numa pessoa apática, né, distante, que não está próximo aos outros. Como cada tipo manipula? Então todos nós temos essa questão da manipulação. E como cada um dos tipos acaba manipulando? O 1, ele começa a corrigir demais as pessoas e impor determinados padrões. Ele fala assim, olha, tem que ser assim. E ele não está aberto para mudança de ideias. Ele impõe isso e ele faz com que as pessoas ajam e tenham atitudes de determinada maneira. O 2, descobrindo as necessidades e desejos alheios e criando dependência. O 2, ele sempre vai querer agradar. O 2 tem aquele perfil que ele vai lembrar do aniversário, vai dar presente no dia do aniversário, mas ai de você se esqueceu o dia do aniversário do 2. Ele vai ficar extremamente ressentido, rancoroso e vai ficar quase que 1 ano sem falar com você. O 3, cativando os outros e adotando qualquer imagem que funcione. Ou seja, o 3 ele vai funcionar meio como um camaleão. Ele olha um lugar, mapeia esse lugar e dependendo do lugar ele vai e tem determinado tipo de comportamento. O 4, sendo temperamental e fazendo com que os outros pisem em ovos. Sabe aquela pessoa que tem estabilidade emocional? Você nunca sabe se aquela pessoa tá bem ou mal? Tem dia que ela chega no serviço, ela fala bom dia pra todo mundo, se abraçando e beijando todo mundo. Tem dia que ela chega no serviço, não olha na cara de ninguém, tá empurrado, não cumprimenta ninguém, não fala bom dia. Esse é um 4. O 5, preocupando-se e distanciando-se emocionalmente dos demais. Então o 5, ele sempre vai trazer essa questão da racionalidade. Então a pessoa chega e fala assim, nossa, mas eu tô sentindo isso, eu tô triste. O 5 fala assim, mas por que você tá triste? Não faz sentido você tá triste. Olha tudo que você tem na sua vida. Você não tem um carro, você não tem uma casa. E aí ele vai tentar justificar através de argumentos, especialmente argumentos técnicos, e provar para você que você não tem que passar por esse sentimento. O 6, ele põe à prova os compromissos que os outros assumem com ele. Então o 6, ele sempre vai falar assim, mas você não assumiu determinada coisa comigo? Ele tem essa questão de acabar jogando na cara das pessoas. O 7, entretendo as pessoas e insistindo que elas atendam suas exigências. Então o 7 é uma pessoa extremamente carismática, é uma pessoa que você gosta de estar perto. Mas é o que ele faz, você está lá na festa, está um lugar super legal, gostoso, ele chega e fala, vamos para lá, vamos mudar, vamos para outra festa que aqui não tá legal. E aí, embora você esteja gostando da festa, ele faz você mudar de opinião e faz você acompanhar junto com ele, faz você atingir essa exigência dele, que é seguir ele, que é acompanhar ele. O 8, dominando os demais, exigindo que façam o que mandam. O 8 é o mais mandão do Eneagrama. Então, ele sempre vai trabalhar isso de exigir, de falar, olha, vai ser assim sim, e bater na mesa. E o 8 é sempre aquela característica, ele gosta de gritar mais alto, né? Então, se tem alguém que grita, ele quer gritar mais alto para fazer essa pessoa fazer aquilo que ele está querendo.
E o 9 é vivendo no mundo da lua e oferecendo a resistência que nós chamamos de passivo-agressiva. Então o 9, você tá com ele num lugar, numa situação, por exemplo, num ambiente que ele não está gostando. Ele vai ficar lá no celular dele, ele vai dar embora, ele não vai querer interagir com as pessoas que estão ali. E aí você pergunta pra ele se tá tudo bem, ele fala que tá tudo bem. E vira e continua olhando pro celular, mexendo no celular, tá? Bom, agora que a gente já entrou em cada um, analisou as mensagens de cada tipo e os conceitos, a gente vai entrar especificamente em cada um dos tipos. O primeiro tipo é o tipo 1, que é denominado o quê? O perfeccionista. O nome por si só já fala muita coisa pra gente. Então, quais são as características positivas de um perfeccionista do tipo 1? Primeiro, eles são disciplinados. Então, o tipo 1, ele sabe toda a rotina, ele tem uma estrutura de rotina, ele sabe seus horários, ele consegue ter todo um planejamento, é aquela pessoa que consegue levantar da cama e ele sabe o dia dele, que ele tem que ir para academia, que ele tem horários para cumprir, então ele nunca vai chegar atrasado no compromisso, ele sempre tem uma estrutura de disciplina muito clara. Segundo, eles são objetivos, ou seja, são pessoas que são assertivas ao falar. O tipo não tem tempo a perder. São determinados. Então, de certa forma, a disciplina ela acaba se transformando também em determinação. Se ele tem um objetivo para alcançar, ele vai alcançar esse objetivo. E além disso, também são comprometidos. Se ele tem uma meta, ele vai até o fim na busca pela essa meta. São pessoas que não têm o costume de desistir no meio do caminho. Do outro lado, a gente tem um lado sombra, que são o quê? As características negativas. Então, ao mesmo tempo que eles são extremamente disciplinados, essa disciplina às vezes se transforma em quê? Em intransigência. Porque eles não aceitam outras opiniões. Eles tomam aquilo que eles têm de visão de mundo como verdade absoluta. E ele faz todo mundo fazer as coisas do jeito que ele quer. São rígidos e intolerantes. Eles não abrem mão para negociação. As coisas são assim, sempre foram assim e vão continuar sendo assim. Isso é uma frase muito comum quando a gente fala do tipo 1. Além disso, são exageradamente exigentes. Então, os padrões do tipo 1 são padrões que são altíssimos. E o que acontece? Por terem esses padrões altíssimos, acabam se transformando em pessoas que estão constantemente tensas. Por quê? Isso acaba influenciando o ambiente. Então, imagine que eu tenho um padrão que é um padrão altíssimo para ser atingido e aí eu não tenho abertura, por exemplo, para brincadeira. Eu não tenho abertura para desfocar, porque eu preciso atingir esse padrão altíssimo. Quais são as características? São pessoas que têm um senso prático muito grande. Então, eles têm essa questão marcante da praticidade. E eles acreditam que as regras, elas existem para ser seguidas. Eles não quebram regras de forma alguma, em hipótese alguma. Então a regra para ele, e se quebrar uma regra, isso é a morte para ele. Ele vai sofrer com isso. Além disso, esse autoperfeccionismo acaba trazendo uma palavrinha, uma característica que faz com que eles sejam conhecidos como pessoas que são cri-cris. Já viram isso? Pessoa cri-cri? Aquela pessoa que fica implicando com tudo, que fica dando palpite em tudo, que fica querendo organizar tudo. Outra característica do tipo 1 é a questão da dificuldade que eles têm em reconhecer as próprias necessidades, porque muitas vezes eles estão tão focados no exterior, nas regras, nas normas, nos padrões, na organização, que eles não têm tempo para olhar para si, que eles não têm tempo para cuidar de si. Então, quando eles olham para o mundo, eles sempre vão ter uma dicotomia em relação ao quê? Branco e preto, certo e errado, justo e injusto, adequado e inadequado. Eles veem o mundo dessa forma. Só que, se a gente for parar para pensar, entre o branco e o preto, você vai ter inúmeros tons de cinza, né? E quando a gente começa a observar o mundo dessa forma e lidar com pessoas especialmente, a gente começa a observar que as pessoas, elas não são assim. Então não tem aquela pessoa que é 100% justa em todos os momentos da sua vida. Algumas vezes essa pessoa pode praticar algumas injustiças e o que é importante é que
Quando a gente fala isso, a gente está falando em relação à forma como vê o mundo. Então, justiça e injustiça para ele é dentro do leque de valores que ele tem. Então, às vezes, o que pode ser justo para ele pode ser injusto para uma outra pessoa, mas para ele, o ponto de vista dele sempre tem que prevalecer. E olha só que interessante, eu tenho um amigo que é um 1, ele tem um perfil 1 muito forte, né, dentro do Enneagrama. E ele trouxe o material aqui em casa, a gente estava trabalhando, e aí foi guardar esse material. Ele não deixou ninguém guardar. Por quê? Tinha a forma como ele guardava o material, as caixas corretas, até o posicionamento do material que ele estava guardando, tinha que seguir os padrões que ele tinha estipulado. Então ele não deixou ninguém ajudá-lo. Por quê? Porque as pessoas não iam corresponder à expectativa dele, não sabiam qual eram os padrões que ele tinha para guardar esse material, portanto ele não deixou as pessoas chegarem perto, se aproximarem e ajudá-lo a cumprir essa tarefa. Então isso é uma característica forte do 1, né? A questão de sempre estar buscando padrões, de sempre estar buscando essa questão de autoafirmação em relação aos procedimentos, processos, etc. Tá bom? Vamos lá então para o segundo número, o 2. O 2 tem como principal característica o quê? É o prestativo. Então, o 2, ele é uma pessoa extremamente empática, ele consegue se colocar no lugar do outro com muita facilidade. Eles são pessoas que são carismáticas. Então o 2, ele sempre vai ser aquele amigo, melhor amigo, conselheiro, ele sempre vai gostar de estar perto dos amigos, ele sempre vai estar disposto a ajudar os amigos. Por isso eles são o quê? Voluntariosos. Eles têm essa questão de sempre doar, eles se abrem muito ao processo de doação para ajudar as pessoas e são extremamente envolventes, né? Quem não gosta de estar perto de uma pessoa carismática, empática, uma pessoa que gosta de ouvir? Em contrapartida, eles têm o seu lado negro também, que muitas vezes eles acabam sendo inconsequentes, no sentido de passar por cima das suas próprias necessidades, de não saber falar não, porque buscam sempre agradar os outros. Eles acabam sendo também ingênuos, porque eles acreditam que as pessoas sempre vão corresponder em relação às expectativas que ele tem. Então, quando ele faz algo para alguém, ele acredita que essa pessoa também vai fazer isso em troca, e às vezes isso não acontece dentro desse processo. São teimosos também. Então ele tem essa questão de teimosia, porque o 2, quando ele você não atende a expectativa dele, acaba se transformando numa pessoa muito rancorosa. E intempestivos. Por quê? Porque eles são movidos por emoção. O 2 sempre vai ter emoção à flor da pele. Então são aquelas pessoas que estão vendo um filme, elas choram, elas se emocionam. Quando você lembra do aniversário dela, ela fica emocionada. Existe todo esse processo. O 2 é pura emoção. E aí a gente cai na questão que eu acabei de falar, que eles são muito centrados em emoção. Eles são extremamente emocionais. Não adianta você tentar argumentar com 2 trazendo argumentos técnicos, raciocínio lógico, porque eles têm que sentir aquilo. Além disso, eles têm o quê? Uma percepção aguda dos outros. O que faz com que eles consigam ser pessoas extremamente conquistadoras. Sabe aquela pessoa que olha para o outro e fala assim, nossa, hoje você não tá bem. E por mais que você tente mascarar, ela consegue te desvendar, ela consegue te ler. Justamente porque, por essa questão do carisma e da empatia, ele consegue ter essa leitura das pessoas. Aí o que acontece? Como eles pegam e têm toda essa abertura e toda essa doação, quando a expectativa não é atendida, eles acabam se tornando agressivos. Aqui eu gosto muito de usar o exemplo das mães. A mãe é sempre acolhedora, é sempre muito afetuosa. No entanto, quando você não faz uma coisa que ela pede, o que acontece? Desestrutura emocional, né? Ela acaba se transformando em agressiva. Tinha uma situação de uma pessoa que eu conhecia, que ela virava pro filho dela e falava assim, não, porque você não vai fazer isso, mas quando eu morrer, ou seja, acaba virando uma chantagem emocional. O 2, ele tem muito esse perfil. Quando a expectativa dele não é atendida, ou quando as pessoas não fazem aquilo que ele quer, ele acaba usando de chantagem emocional para tentar convencer as pessoas de fazer aquilo que ele quer. Outro ponto, eles sofrem quando tem que pedir algo para alguém ou quando não conseguem estar à altura da sua imagem idealizada.
Porque o 2 sempre quer doar, o 2 sempre quer dar. Só que quando ele tem que pedir algo, o que vai acontecer? Isso vai gerar um desconforto para ele, porque ele não está acostumado a receber. Ele quer sempre dar. Embora ele busque o receber, esse não é o foco dele. A questão da doação é muito forte para ele. O próximo é o tipo 3 do Eneagrama, que é o bem-sucedido. Ele apresenta como características positivas, primeiro, a dedicação. Então, são pessoas que são extremamente dedicadas, empenhadas, engajadas, especialmente quando se trata de metas. Outro ponto é que eles são eficientes, então eles conseguem realizar trabalhos com muita eficiência, focados. Além disso, eles são extremamente objetivos em relação especialmente a sua comunicação. Por isso esse tipo, ele apresenta muita assertividade quando ele se comunica e fala. E um outro ponto é que eles são negociadores. Então o tipo 3 tem essa habilidade dentro de processos de negociação, porque ele consegue mostrar para as pessoas sempre o outro lado e fazer com que as pessoas acabem aderindo às suas ideias. Mas ele também tem características que são consideradas como características negativas. Como, por exemplo, são pessoas que são dissimuladas. Por quê? Geralmente o tipo 3, ele tenta se encaixar dentro dos ambientes e para isso ele adere a determinadas características que não são da sua essência. Sabe aquela coisa que às vezes as pessoas falam que a pessoa é meio mascarada? É mais ou menos isso. Então ele acaba tendo que se adaptar e por essa adaptação ele vai desenvolvendo novos posicionamentos e novos comportamentos para convencer as pessoas de que ele é daquela forma. Outro ponto é que eles são calculistas. Por quê? Eles sempre querem ser os melhores e alcançar seus objetivos. Então, para isso, eles não medem muito esforço ou ter que passar por cima de alguém para conseguir alcançar seu objetivo. Outro ponto é que eles são impessoais. O 3, ele é muito centralizador e vaidoso. Então, isso faz com que ele acabe se distanciando das pessoas. E, finalmente, a questão de serem manipuladores. Os 3, eles sempre dão um jeito de inverter o ônus da prova, inverter a história para conseguir fazer com que eles se saiam melhores. Quais são as principais características? Primeiro, que são pessoas que são centradas na ação e no planejamento, mas o ponto de visão delas sempre reside no conhecimento. Então, são pessoas que estão constantemente buscando aplausos, o reconhecimento. E ai de você, se você não reconhece numa forma que o 3 acha que ele deve ser reconhecido. Isso vai causar uma revolta terrível nele. Segundo, eles precisam ser reconhecidos de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, o 3, ele não tem como característica, ele não é uma pessoa automotivada. Ele é uma pessoa movida pelos estímulos, pela motivação que os outros trazem para ele. Então, de nada importa ele ser o melhor ou alcançar os objetivos se as pessoas que estão à volta dele não reconhecem, não o aplaudem. Se o tipo 3 está num ambiente de trabalho onde ele não se sente desafiado, isso é extremamente prejudicial para ele, porque ele entra num ciclo de monotonia e isso prejudica muito o desempenho, porque ele fica apático e indiferente. Outro ponto é a questão da sua compulsão. Eles se tornam muito impessoais e exigem mais do que as pessoas podem dar. Ou seja, os padrões do 3 são muito acima do esperado. Então, eles, por conta de estar em busca de constante superação, eles acabam trazendo isso para o ambiente e incentivando as pessoas a agirem da mesma forma que ele. E aí a gente vai para o tipo 4, que é considerado o romântico. E por que romântico? Como características positivas, eles demonstram pessoas que são sensíveis. E além disso, são pessoas que são extremamente criativas. O tipo 4, ele é aquele tipo de pessoa que vive no mundo da imaginação. Ele vive no mundo da lua. Então ele sempre está imaginando, criando. São excelentes contadores de história. Tem muita tendência a profissões que exigem criatividade, como publicidade, jornalismo, etc. São muito detalhistas e detalhes, especialmente no que diz respeito à diferenciação deles das demais pessoas. Então, o tipo 4, ele sempre vai querer um modelo de óculos diferente, um estilo de roupa diferente, porque ele necessita ser diferente dos demais. Ele sempre precisa se destacar. E se destacar como? Sendo diferente, não entrando no comum. E são pessoas que são muito exigentes. E quais são as características negativas? Primeiro, são instáveis. Por quê?
Como eles vivem nesse mundo da lua, né, e existe essa questão da criatividade, muito à flor da pele, e quando eles não têm esse reconhecimento da individualidade, eles acabam caindo nessa instabilidade emocional, que eu até comentei com você. No começo, ele chega, tá no ambiente de trabalho, ok, fala bom dia para todo mundo, sai beijando, abraçando, ama todo mundo. Aí chega um determinado momento, um outro dia, ele não fala oi, sai. Por quê? Quando as coisas não saem da forma que ele espera e ele não recebe o reconhecimento que ele deseja, dentro da sua individualidade, ele se frustra. E aí essa frustração gera toda essa questão de instabilidade. São críticos. E como funciona essa questão da crítica com o 4? Imagine uma pessoa que tem uma mentalidade de que ele é o único no universo. E ele valoriza essas características. Então, qualquer pessoa ou situação que apareça, onde ele veja que ele se sente ameaçado, ele faz o quê? Ele critica. Por quê? Porque ele tem um padrão, um estereótipo, e ele precisa seguir esse estereótipo. Outro ponto é que eles gostam de reclamar. Como eles têm um mundo idealizado, que não é real, geralmente eles têm essa tendência, porque existe um padrão mental de mundo que eles idealizaram dentro da criatividade deles, ou de situações que poderiam acontecer na sua vida, e quando essas situações não são atendidas, e as expectativas que eles têm não são atendidas, eles começam aqui a reclamar. Então eles são queixosos. Por quê? Como eles vivem no mundo da criatividade, eles conseguem ter um mundo idealizado. E muitas vezes esse mundo idealizado não se materializa no mundo real. Quando isso acontece, eles começam aqui a reclamar. Outro ponto é que eles são pouco objetivos, são extremamente prolixos para falar. Então, quando você vai ouvir uma história do 4, ele começa a contar, você pergunta assim, como foi seu dia? Ele conta todos os detalhes até chegar no ponto principal, que seria o ponto que você está esperando. Quais são outras características que são pertinentes a esse tipo de perfil? São pessoas que também são centradas nas emoções, assim como o 2. Enquanto o 2 ele centra na emoção para os outros, o 4, ele olha o mundo como um lugar cheio de estímulos emocionais. Então, se eu não estou bem hoje, eu não quero trabalhar. Eu preciso me sentir bem para produzir dentro do meu ambiente de trabalho. E isso faz dele pessoas que são extremamente sensíveis ao ambiente. Além disso, eles têm uma percepção emocional que a maioria das pessoas não vê. Por isso que eles têm facilidade para escrever histórias, por exemplo, fazer roteiros de filmes, escrever matérias. Eles têm essa visão de mundo que consegue conectá-los com o ambiente. Outro ponto importante é que eles entram em facilidade em contato com as suas emoções. Então, da mesma forma, eles vão do 0 a 80 nessa questão emocional muito rápido. E oscila muito. E tudo que eles fazem tem que ter um significado maior. Ou seja, o 4 tem uma consciência de propósito de vida, só que de uma forma individual muito forte. E isso pesa muito nas decisões que ele tem que tomar. Outra característica do 4 é que o tempo todo ele está se comparando aos outros. Como ele tem essa visão de individualidade e que ele é melhor do que as pessoas no sentido de que eu sou único no universo, o tempo todo ele se compara com os outros. Então, por exemplo, ele tem uma característica, se ele chega num lugar, ele vai comparar o celular deles com o celular das outras pessoas para ver se o celular dele é um celular melhor do que as outras pessoas. Ele vai comparar a sua roupa para ver o quanto ele é diferente, o quanto ele destona desse ambiente. E além disso, há uma sensação básica de que eles foram sacaneados pelo mundo, pelas outras pessoas. O 4 entra meio que numa neurose de sempre estar achando que tem uma conspiração contra ele em relação ao universo. E aí a gente vai para o próximo passo, o próximo tipo, que é o tipo 5, que é o observador. Talvez esse seja o tipo mais racional do Eneagrama. E quais são as principais características positivas? São pessoas que são extremamente planejadas. Elas têm facilidade para desenvolver planejamentos, para traçar planejamentos, procedimentos, porque eles são muito focados no seu lado racional. São analíticos, conseguem analisar uma situação de forma fria, racional e lógica.
sempre zelam pela ponderação. Então, eles nunca vão do 0 a 80. Eles sempre têm um meio termo. E isso faz muito bem para eles. Eles gostam de ser assim. E tem o seu foco na lógica, na razão, no racional. Quais são os pontos negativos, então? Eles são apáticos. Por quê? Imagine que uma pessoa sempre focada na razão e na lógica, de repente se vê numa situação onde existem questões emocionais envolvidas. Ele não consegue entender muito bem como funciona essa questão emocional, por ser pragmático demais. Isso faz com que as pessoas entendam que ele é uma pessoa distante, que não se envolve, que não quer se envolver emocionalmente. Então, especialmente em relacionamentos amorosos, o 5 vai ter uma certa dificuldade, porque a pessoa que está do lado dele, especialmente se for um 2, vai sentir que não é amado, e isso vai gerar uma série de problemas. Podem ser entendidos também como pessoas frias e calculistas. Por quê? Por serem muito focados na razão e na lógica. Além disso, são pessoas que são centradas na mente e têm uma curiosidade por entendimento. O tipo 5, ele constantemente vai fazer cursos, leituras, ele sempre busca o desenvolvimento, ele sempre busca o crescimento intelectual. O foco no intelecto dele é muito forte. E a outra coisa é que são planejadores extremamente racionais. O 5 tem como uma característica, ele odeia pessoas que o fazem perder tempo. Então, quando ele vai em uma conversa, até mesmo um círculo de amizades, se aquela conversa não agrega conhecimento para ele, ele vai começar a se sentir desconfortável e até mesmo entediado em relação àquele ambiente, vai dar uma vontade dele de ir embora. Dos tipos do Enneagrama, são os tipos que são mais na dele. Como assim? São pessoas que não gostam muito de se relacionar, não têm foco em pessoas. Eles preferem ficar sozinhos. A solidão faz muito bem para o tipo 5. Preferem estar consigo mesmos e ter privacidade. O 5, ele cria um mundo do intelecto e ele meio que gosta de ficar fechado dentro desse mundo de intelecto. E para ele, os sentimentos são vistos como coisas inadequadas. Então ele não consegue trabalhar muito bem a questão emocional, ele tem dificuldade de lidar com o emocional. É interessante que eu tenho uma amiga minha que ela é um 5, mas um 5 assim na essência. E aí a gente vai viajar, ela fica sentada assim do lado do carro, e eu vou de um ponto a outro, a viagem inteira, ela não fala uma palavra. E aí você fala assim, nossa, mas você não falou nada. Ela falou, claro que eu falei. Então, para ele tem um discurso interno, um diálogo interno, e ele fica imerso nesse diálogo interno que ele se desconecta do mundo e do ambiente à volta dele. Aí a gente tem o 6. O 6 é tido como questionador dentro do Enneagrama. E quais são as características positivas do 6? São pessoas que são extremamente leais, então você pode contar com o 6 para o que der e vier. Ele não vai te deixar na mão, ele não vai te abandonar. São pessoas agregadoras, ou seja, eles conseguem trazer pessoas para perto, eles conseguem integrar grupos. São organizados e extremamente comprometidos. Mas o 6 também tem seu lado sombra. Também tem características que são características negativas, como, por exemplo, são ansiosos. Para o 6, segurança é fundamental. Então, o tipo 6 é aquele tipo que sai viajar, ele vai ver todas as rotas, ele vai ver quantos pedágios vai ter, ele vai ter a comida guardada para a viagem. Então, chega lá e você fala assim, gente, alguém quer alguma coisa para comer que eu tô com fome? O 6 está com a bolsa cheia de comida. O 6 vai ter um remedinho para dor de cabeça. Então, você está no ambiente de trabalho, você está com dor de cabeça, você fala assim, alguém tem remédio para dor de cabeça? Você pode ter certeza que se tiver um 6 nesse ambiente de trabalho, ele vai ter um remédio para dor de cabeça. Porque ele sempre tenta antever qualquer situação de perigo e se preparar para essa situação. Porque segurança para ele é fundamental. São pessoas que estão constantemente preocupadas. Imagina uma pessoa que vive a vida dela tentando prever o que pode dar de errado, o que pode acontecer de errado. Isso faz com que eles também sejam desconfiados. Então, quando ele conhece alguém, ele leva um certo tempo maior do que os outros tipos para criar confiança nessa pessoa. E são legalistas. E que sentido? São pessoas que olham e falam assim, olha, não tá aqui? Se tá aqui, a gente tem que cumprir assim. Você tem que ter determinado tipo de conduta porque tá escrito aqui. Então, ele costuma meio que jogar na cara as regras que são impostas dentro desse contexto social.
Pessoas que são centradas na ação ou na emoção, mas elas visam sempre algo, o controle. Então, o 6, ele vive numa constante busca para ter o controle da vida dele, o controle do ambiente. E é necessário entender que nem sempre a gente tem o controle de tudo. Às vezes existem situações que vão sair fora do nosso controle. E isso gera uma instabilidade para o 6, porque ele não consegue contemplar um mundo onde ele não tenha tudo guardado na mão dele. São pessoas que são atentas e desconfiadas, mas elas não falam isso, elas guardam para si. Então, ela olha para o ambiente e ela fala assim, poxa, eu não fui com a cara daquela pessoa, eu não gostei daquela pessoa, mas ela não vai comentar isso com ninguém. Ela guarda para ela até ela formar um novo ponto de vista a respeito daquela pessoa que ela acabou de conhecer. A lealdade é uma marca registrada. Então, o 6 é aquele amigo que está lá para o que der e vier. Ele nunca vai te trair e ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar na mão. Na compulsão, eles se tornam rígidos cobradores de normas e procedimentos, porque eles têm que garantir o controle desse ambiente. Então, eles se sentem na responsabilidade de trazer essa segurança para o ambiente onde eles estão. E a capacidade de perceber risco faz deles pessoas extremamente hábeis em processos, trazendo um leque de possibilidades. Então, o 6, ele olha e fala assim, ó, isso aqui não vai dar certo. E aí você fala, mas por que não vai dar certo? E ele te dá um monte de justificativas. E se você for analisar as justificativas dele, são extremamente plausíveis. E realmente existe um risco grande de não dar certo. Então, o 6, por conta dessa visão de mundo, ele acaba desenvolvendo uma visão sistêmica como competência da sua principal característica. Então, ele consegue enxergar e prever cenários que poderiam se tornar catástrofes. Se você tiver um 6 lá, ele vai fazer de tudo para impedir que aquela situação ou aquela catástrofe acabe ocorrendo. Então, nós vamos para o próximo tipo, que é o tipo 7, que é o sonhador. E quais são as características positivas do 7? São pessoas que são criativas, muito bem-humoradas. Então, o 7 é aquela pessoa que você gosta sempre de estar perto. Existe uma pequena diferença aí em relação ao 4. Por quê? Enquanto o 4 ele é criativo para contar histórias, o 7 é criativo para festa. Ele gosta de curtir a vida, ele gosta de viver a vida. Ele não fica preso no mundo de criatividade, ele gosta de exteriorizar. Então ele acha que a vida é única e que só tem uma vida para ser vivida e ele tem que aproveitar o máximo possível essa vida. São improvisadores. Então o 7, se uma coisa sai fora do controle ou sai fora daquilo que ele estava esperando, ele já dá um jeito de dar a volta por cima e tomar uma iniciativa e fazer algo diferente. E são pessoas que são otimistas. Então eles enxergam o mundo todo cor-de-rosa de uma forma super positiva. Quais são as características que são negativas? O 7 tem muita dificuldade em trabalhar com regras. Então imagine se a gente coloca um 7 dentro do ambiente de trabalho e coloca um 1 para trabalhar, que é focado em regras e procedimentos. Com certeza você vai ter uma série de conflitos dentro desse ambiente de trabalho, porque são visões de mundos diferentes. O 7 detesta a rotina. Então, o 7, se você coloca ele num ambiente onde ele tem que trabalhar com procedimentos, normas, rotinas de trabalho, ele vai ficar muito frustrado porque ele quer inovar. O 7 gosta de inovar. São argumentadores compulsivos. Então, quando você chega, especialmente para chamar a atenção de um 7, ele vai te dar uma série de justificativas, de argumentos, para tentar trazer uma outra realidade. E são pouco sensíveis aos valores dos outros. O 7, ele é meio narcisista. Então, ele busca o prazer dele a todo custo. Sendo que ele não se importa muito com o que os outros vão pensar ou achar a respeito disso. São pessoas que têm uma agilidade mental para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Só que a prioridade dele é o prazer. Então são aquelas pessoas que trabalham por prazer, aquelas pessoas que gostam de se autorrealizar, ou seja, buscar a felicidade a qualquer preço e a qualquer custo. Para eles o copo sempre está meio cheio e nunca meio vazio. Então essa visão otimista ajuda muito no desenvolvimento do 7. Porém, existe um ponto a ressaltar, que é o cuidado para que ele não se transforme em uma pessoa alienada. Às vezes a pessoa ela acaba perdendo o equilíbrio do otimismo e se transformando em uma pessoa alienada da realidade, que vive no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Eles também têm um raciocínio rápido
e faz com que eles criem um certo bloqueio para determinados pensamentos ruins ou negativos ou contato com a dor. O 7 não gosta de sofrer. A pior coisa para o 7 é sofrer. Então, assim, se o 7 sai de um relacionamento e ele não vai curtir a fossa do relacionamento, ele vai para uma festa, ele vai para uma balada, ele vai achar uma outra pessoa, porque o que ele quer é se divertir. Ele não acredita que tem tempo para sofrer. Ele vai passar por cima. Isso é prejudicial por quê? Porque muitas vezes ele coloca uma pedra em cima do assunto e esse assunto acaba aparecendo lá na frente. É um visionário e vê possibilidade onde não existe e tem um foco na experimentação. O 7 gosta de experimentar coisas novas, o 7 gosta de vivenciar coisas novas. Então a inovação está muito atrelada ao perfil 7. Às vezes eles acabam se revelando com pessoas que são superficiais. Por quê? Porque eles não gostam de se envolver profundamente. O fato de se envolver profundamente em relacionamentos faz com que você, às vezes, tenha que sofrer. Como o 7 não quer sofrer, ele acaba tendo relacionamentos que são superficiais. Para eles, resultado não tem tanta importância. Para eles, o importante é se divertir. Então, enquanto o 3 ele entra para competir, para ganhar a qualquer custo, o 7, ele entra para se divertir. O que vale é a diversão. O que vale não é chegar no final, mas sim a trajetória da jornada. Então, ele tem essa característica de visão de mundo. Em seguida, nós temos o 8, que é caracterizado com o nome de protetor. Quais são as características positivas do 8? Eles são assertivos. Então, o processo de comunicação do 8 é extremamente assertivo. São pessoas que são objetivas. Eles sabem aquilo que eles querem da sua vida. Eles têm uma meta, eles têm um objetivo. Eles olham para a situação da sua vida e entendem claramente aquilo que eles necessitam. São pessoas que são realizadoras. Então, se você quer cumprir algo, se você quer atingir uma meta, o 8 é o mais indicado para isso. Ele vai conseguir atingir esse objetivo de forma muito tranquila, porque para ele é movido a isso. Ele é movido a essa questão do desafio, no sentido de sempre estar se auto-superando. E são pessoas que são eficazes, porque o foco dele está no resultado. As características negativas. Às vezes, o 8 ele pode ser taxado de insensível. Por quê? Por ser assertivo demais, as pessoas entendem muitas vezes a assertividade do 8 como grosseria. Então vai muito da tonalidade de voz que ele usa, das colocações que ele faz. Essa assertividade acaba se transformando numa comunicação muito mais agressiva. São autoritários. O 8 é mandão, ele gosta de mandar. Então, no ambiente, ele chega num lugar, necessariamente ele vai ter que mandar ali. Ele não gosta de ser mandado. E essa postura faz com que as pessoas que estejam à volta dele se sintam intimidadas, porque essa postura forte do 8, incisiva, impulsiva, de comando, faz com que pessoas que não têm uma autoconfiança muito forte, ou às vezes pessoas que são mais tranquilas e serenas, fiquem intimidadas com o 8. E além disso, eles podem ser também agressivos. Nessa busca por realizar, às vezes eles podem passar por cima das pessoas para alcançar seus objetivos. São pessoas que são centradas na ação e ele tem muita facilidade para mandar e para liderar, sendo que o principal foco é o quê? É realizar. Eles não vão ficar pensando muito, eles não vão ficar planejando muito, o que eles querem é fazer o trabalho de uma vez por todas. Não respeitam a fraqueza. Eles são liderados pela força. Geralmente, uma pessoa que tem um perfil 8, ela só aceita ser liderada por um outro perfil 8 do Enneagrama. Se tiver um outro tipo da liderança, ele vai sempre estar testando essa liderança. Ele sempre vai estar, cutucando a liderança para ver até que ponto essa liderança é forte mesmo, até que ponto essa liderança sabe o que ela está fazendo, sabe tomar as decisões. Tem uma força sobrevivente porque eles têm como lema de vida que só os fortes sobrevivem. Então o 8, o tempo todo, por mais problemas que ele esteja passando, por mais dificuldades, ele sempre vai se fazer de forte. É sempre o 880, então ou você ama o tipo 8 ou você odeia o tipo 8. Ele não tem essa característica de meio termo. Ele não vai ter meio termo na sua vida. Então se ele gosta, se ele não gosta, ele não gosta. Muitas vezes podem ser dominadores agressivos
e são conhecidos como verdadeiros rolo-compressores. Eles são tratores, especialmente quando diz respeito a questões de trabalho. A raiva vai com a mesma facilidade que ela vem. Então, uma característica interessante do 8 é que às vezes o que acontece? A pessoa ele vai, briga, discute, tem aquela super discussão, passou 5 minutos, ele chama a pessoa para tomar um café. E aí, se for um 2, esse 2 vai olhar e falar assim, nossa, mas acabou de discutir comigo. E o 2 já vai começar a chorar, porque ele olha e fala, nossa. Então, é interessante essa visão de mundo dele. Falou, passou, já resolvemos o problema? Para que ficar guardando rancor? Vamos tocar em frente. Possui um feeling para negócios e sua autoconfiança faz deles pessoas que inspiram sempre o crescimento e a superação. Então, o 8, ele é muito autoconfiante, ele sabe o que ele quer e isso passa confiança para as pessoas para segui-lo. Por isso que ele tem esse instinto de liderança. É muito fácil as pessoas serem lideradas pelo 8 no sentido de olhar para ele e enxergar uma liderança nata. E no final a gente tem o 9. O 9 é um mediador. Então, quais são as características positivas do 9? São pessoas que são calmas, são pessoas que são moderadas, né? São pessoas que são mediadoras, então eles são diplomáticos. Os 9, eles têm essa característica de nunca ser extremista. O que o 8 tem de extremista, de 8 a 80, o 9 tem de meio termo. Não, mas as coisas não são bem assim. Vamos tentar chegar num consenso. O 9 acredita muito nessa questão do trabalho cooperativo, né, de consenso, de caminharmos juntos, e o 9 não gosta de briga. O 8 dá uma boiada para entrar na briga. O 9, ele corre, ele foge de qualquer forma da briga. São flexíveis, então são fáceis de se lidar com o 9. Ele nunca vai ter uma postura que é muito incisiva. E são carismáticos. Então é aquela pessoa que as pessoas olham e falam, nossa, olha como ele é bonzinho, né? Característica negativa, são sempre indecisos. O 9 é o tanto faz. Ah, você quer comer pizza ou você quer comer comida japonesa? Ah, tanto faz. Você quer isso ou aquilo? Ah, tanto faz. E isso acaba gerando um certo desconforto. Eles acabam se tornando apáticos, porque eles não gostam de se envolver em conflitos. Então, quando tem um conflito, o 9 vai correr para um lado totalmente diferente. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão começar a cobrar dele um posicionamento. E o 9 não gosta de se posicionar. São procrastinadores, gostam de deixar tudo para amanhã. E além disso, são dependentes, então eles têm que estar envolvidos dentro de um contexto, de um círculo social. Tem sempre uma atitude mediadora, então o 9 nunca vai partir para a briga. Se ele tiver que se tirar ou ir contra alguma situação, no sentido de posicionamento que ele tinha, ele vai fazer isso. Ele sempre dá um passo para trás quando entra em questão de conflitos. Tem a necessidade de concordar com as pessoas. Então a pessoa se posiciona, ele concorda. Outra pessoa faz um posicionamento totalmente diferente, ele concorda também, porque ele busca sempre harmonizar o ambiente, ele não quer que as pessoas briguem. São pessoas que expressam serenidade e calma. Então são pessoas que você olha e fala assim, nossa, olha que pessoa calma, olha que pessoa tranquila. Não necessariamente esses sentimentos são reais. Embora ele passe esse semblante de calma, tranquilidade, às vezes ele está fervendo por dentro, mas ele não quer passar isso porque ele não quer gerar conflito. Tem uma apatia emocional, o que faz com que eles sejam indecisos e conhecidos como pessoas do tanto faz. Ah, tanto faz. Vou fazer isso ou isso? Tanto faz. Então, falta essa questão de posicionamento. E eles se tornam indecisos e procrastinadores, preferindo a realização de tarefas ao envolvimento ativo na busca de soluções. Então, o 9, ele prefere que você mande ele fazer alguma coisa do que parar para pensar numa solução para determinado tipo de problema na sua vida. Evitam conflitos em prol da paz e tranquilidade. Só que os conflitos muitas vezes são necessários para o nosso crescimento, mas o 9 não consegue enxergar isso. Ele busca sempre paz, ele quer ter sossego na sua vida. E a sua habilidade de estar sempre mediando, ela é muito útil em situações que às vezes são situações que exigem tarefas de longo prazo. Imagine você estar trabalhando numa equipe, tendo vários posicionamentos, várias posturas, o 9 sempre vai funcionar como diplomata ali, tentando ver todos os pontos de vista, trazendo essas realidades para desenvolver o trabalho.
Chegamos ao fim da nossa trajetória. Eu espero que você tenha gostado e que de alguma forma eu possa ter contribuído para o seu autodesenvolvimento. Se você quiser acompanhar mais conteúdos para descobrir mais um pouco sobre o teu potencial e como você pode alcançar o sucesso na sua vida, você pode me acompanhar nas redes sociais, tanto no Facebook, como no Instagram ou como no YouTube. Você digita Gláucia Passarelli Coach e você vai ter acesso a todo o meu conteúdo. Eu te vejo lá!